E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicolas Soares, sou do PET da Engenharia Elétrica da UFC e eu estou aqui com mais um dos projetos do Áreas da Engenharia para vocês. Vou apresentar como funciona o motor V4. Bom, basicamente, esse projeto que a gente criou foi com base na eletromecânica e no eletromagnetismo. Então, deixa eu dar um embasamento teórico para vocês como funciona o eletromagnetismo. Se vocês lembram, quando tem uma corrente passando por um fio condutor, ela vai gerar um campo magnético circulante ao fio, dependendo do sentido da corrente. Então, lembrando da mãozinha da regra da mão direita, se a corrente for nesse sentido, o campo magnético vai girar nesse sentido, se a corrente for no sentido oposto, da mesma forma no sentido oposto. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse fio condutor e enrola várias vezes em torno de um mesmo eixo, fazendo com que o campo que passe dentro dessa bobina se intensifique muito maior numa só direção. E é assim que são criadas as bobinas de indução eletromagnética. A gente tem aqui nesse exemplo, quando a corrente percorre esse sentido, o campo magnético é muito forte aqui dentro. E é basicamente a partir daí que a gente vai utilizar o conceito de eletromagnetismo para fazer o nosso motor. Essa é a formulazinha do nosso fluxo de indução magnética. O B é o nosso campo magnético, o A é a área da secção transversal pelo qual o fluxo percorre, e o cosseno de θ. Θ é justamente o ângulo que está entre a superfície da secção transversal e uma reta normal perpendicular a essa superfície. Então, nós temos aqui três exemplos. Nesse primeiro exemplo, a reta perpendicular, ela está formando um ângulo de 90 graus com o fluxo de campo magnético. Então, cosseno de 90, zero. Não tem fluxo de indução magnética nesse sentido. Quando a gente inclina um pouco mais essa secção, a gente já consegue perceber uma indução. E quando ele está exatamente, quando a linha perpendicular à secção está paralela ao campo, ou seja, a superfície está perpendicular, é a situação que nós temos de maior força de indução magnética. Então a gente vai se utilizar dessa força perpendicular para posicionar as nossas bobinas e o nosso virabrequim no motor. Então a gente criou esse virabrequim de uma determinada maneira e posicionamos 4 bobinas, por isso o nome do motor se chama V4, de forma que quando a corrente passar por cada uma delas, ela vai puxar um dos eixos de forma perpendicular para fazer com que o motor gire em torno de um mesmo eixo. Então vocês estão vendo aqui que eu numerei essas bobinas de determinada forma. Essa é a bobina número 1, essas duas têm o número 2 e essa é a bobina número 3. Isso vai determinar a sequência com que as bobinas vão ser energizadas. Então essa começa sendo energizada, puxando o eixo nesse sentido. Essas duas depois vão ser energizadas ao mesmo tempo. E por fim, a número 3 vai ser energizada. Então, ao seguir essa sequência, elas vão puxar o virabrequim de determinada forma, fazendo com que o motor gire em torno desse eixo principal aqui, que é onde a gente botaria a roda ou então qualquer coisa que a gente queira girar. Então, quais são as duas forças principais que a gente se utiliza nesse conceito? É a força eletromagnética, gerada pela corrente que passa em cada bobina, e a inércia, ou seja, quando a gente bota um condutorzinho que fica abrindo e fechando o circuito à medida que o virabrequim vai girando. Então, quando o virabrequim desencosta desse condutor, não vai ter mais força eletromagnética aqui, só que como ele já vai estar girando, a inércia vai fazer com que as próximas bobinas entrem em contato e fechem o circuito novamente, fazendo com que essas duas puxem. E assim por diante, a gente vai ficar alternando entre força eletromagnética e inércia e fazendo com que cada bobina seja energizada uma de cada vez. O princípio basicamente é esse e eu espero que vocês consigam fazer no trabalho. Pessoal, bons estudos e até a próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.